Circunflex. Sejam bem-vindos à nossa aula de geometria plana. Nessa aula a gente vai aprender sobre os ângulos. Então, a princípio, a gente vai ver as partes dos ângulos, as unidades de medidas dele. Então, aqui a gente tem uma circunferência e a nossa circunferência ela foi dividida em 360 partes. Essas 360 partes elas são iguais, então a gente tem 1/360 avos da circunferência. Esse 1/360 avos da circunferência, ele foi chamado do quê? Ele foi chamado de 1 grau. Então a gente vai considerar essa aberturazinha como se fosse 1/360 avos como 1 grau da circunferência, tudo bem? Então a gente tem aqui como unidade de medida 1 grau, que eu vou escrever aqui por extenso para vocês, significa 1 grau esse símbolo, como sendo 1/360 avos. Esse 1 grau, ele também foi subdividido, só que agora não mais em 360 partes, agora em 60 partes. Então imagina que aqui a gente dividiu ele em 60 partes iguais. E aí cada partezinha recebeu um nome, o nome de 1 minuto. Então aqui a gente vai ter 1 minuto, que agora recebe esse símbolo aqui que vocês estão observando, esse tracinho, observem aqui. Então, cuidado, não confundam aqui a parte do grau, a subdivisão do grau, com a subdivisão do tempo. 1 minuto aqui é representado pelo traço e não por mim como no tempo, ok? E aí o 1 minuto, ele também foi subdividido em 60 partes iguais, recebendo o nome, cada partezinha, de 1 segundo. E a representação de 1 segundo aqui, em ângulo, vai ser por 2 tracinhos e não por S. Então aqui, essa representação é de 1 segundo, ok? Qual é a relação entre eles então? A relação entre eles vai ser 1 grau equivale a 60 minutos, como a gente tinha comentado, e 1 minuto equivale a 60 segundos, ok? Dá para fazer uma conversão aí direta de grau para segundo? Dá. Não é a mais comum que a gente faz, mas pode fazer sem problema nenhum. Então, se você quiser fazer uma conversão direta de grau para segundo, como que ela ficaria? Ela ficaria 1 grau equivale a 3.600 segundos. Tudo bem? Então, são essas as unidades de medidas que a gente tem do ângulo. Bom, a definição de ângulo geométrico, qual que é? Ele é formado por 2 semirretas e de mesma origem essas semirretas. Nesse desenho que a gente tem aqui, a gente vai marcar esse ângulo agudo, tá? A gente já vai falar de classificação de ângulos. Esse ângulo agudo a gente lê como AOB ou então BOA. Tem que ser em uma dessas duas ordens? Tem. Por quê? Porque é muito importante a ordem para que a gente saiba quem é o vértice. Então, esse O que está aqui, que é o encontro das duas semirretas, é o que a gente chama de vértice, ok? Então, quais são as semirretas que ele está falando pra gente ali? É a semirreta de origem O e que passa pelo ponto A, então é a semirreta OA, e é a semirreta de origem O e que passa pelo ponto B, então é a semirreta OB. E que se encontra no ponto O, que é o nosso vértice. Então, para eu ter como nomear o meu ângulo, eu preciso colocar o vértice no centro. Então, o vértice no centro, ele vai ser o ângulo AOB ou então o ângulo BOA. Mas é só isso que nomeia o ângulo? Não, a gente precisa colocar esse símbolo aqui no vértice, que aí indica que aquela letrinha que está ali no meio é o meu vértice, é o ponto, é a letra que indica a origem das minhas semirretas, tudo bem? Então, esse é o ângulo geométrico, ou AOB, ou então BOA, tanto faz a nomenclatura, ok? E aqui a gente vai falar de ângulos congruentes. O que seriam ângulos congruentes? Essa palavra congruentes vocês já devem ter ouvido falar.
vai ser o quê? Ângulos que possuem a mesma medida na mesma unidade padrão. Então, se a gente estiver falando de grau, eles possuem a mesma medida em graus, ou então em minutos, ou então em segundos. A comparação vai ter que estar na mesma unidade padrão, ok? Então, aqui tem um exemplo simples, só para a gente entender. Supondo que o exercício tivesse falado que o ângulo AOB é congruente ao ângulo CPD, certo? O que a gente faria para descobrir o valor do x? Ora, se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, simplesmente a gente vai igualar esse valor que é o representante da medida desse ângulo com esse valor que é o valor daquele ângulo. Então, a gente fica com 2x igual a 48 graus. O x vai ser 48 graus sobre 2 e o x vai ser, então, 24 graus. Então, observem que o x deu 24 graus, porque 2 vezes 24 graus dá 48 graus, e sim, 48 é igual a 48, correto? Continuando, então, vamos para a classificação dos ângulos. Então, aqui a gente vai classificar os ângulos conforme eles vão aumentando aí de medida. A gente vai começar pelo ângulo nulo, pelo próprio nome, a gente já desconfia qual que é a medida dele. Então, vamos ver aqui o desenho e entender o ângulo nulo, porque quando a gente chegar no ângulo raso, a gente vai ter que entender a diferença entre eles. Então, vamos prestar atenção aqui. Então, o ângulo nulo, como a gente pode observar, ele é sim formado por duas semirretas. Então, aqui a gente tem a semirreta OA, então tem a origem no O, ele passa pelo ponto A e observem, continua. Tem a semirreta OB, tem origem no ponto O, passa pelo ponto B e continua. Teve abertura? Não teve. Se não houve abertura, a medida aqui vai ser de quanto? Vai ser de 0 grau. Então, se é de 0 grau, é por isso que a gente chama o ângulo nulo. Então, aqui, o ângulo nulo, sua medida é igual a 0 grau, é de 0 grau, e observem que sim, a semirreta aqui OA e continua, e assim a OB que continua. Não há abertura, ok? Bom, aqui a gente vai falar do ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo que, sim, também tem duas semirretas, como a gente já tinha comentado, mas o seu valor, ele varia entre 0 grau e 90 graus. Então, aqui ele está representado por alfa, ok? E aí a gente vai dizer que o ângulo AOB, ou então BOA, mas eu vou escrever alfa, já que eu representei por alfa, ele está variando entre 0 grau e 90 graus. Não vamos colocar o símbolo de igual, porque ele não pode ser igual a 0, nem igual a 90. Ele é maior do que 0 e menor do que 90 graus, ok? Aí a gente vai para o ângulo reto. O ângulo reto, ele é muito importante. Ele vai aparecer sempre aí quando a gente estiver estudando geometria plana, até mesmo geometria espacial, enfim. O ângulo reto, ele tem um símbolo bem especial. Que símbolo é esse? É esse símbolo aqui, ó. Observem ele. Sempre que aparecer esse símbolo é porque o ângulo é reto. Então o exercício não precisa te falar o ângulo AOB é reto. Basta aparecer esse símbolo que você precisa saber que o ângulo vale quanto? 90 graus. Então aqui a medida do ângulo é 90 graus. Então sua medida é 90 graus. Então é o ângulo reto que aparece sempre aí pra gente. Depois vai vir o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, aqui nesse caso também chamei de alfa, ou então AOB, BOA,
Só não esquece de colocar o símbolozinho no vértice, se for escrever com as letras. O ângulo obtuso, ele vai ser maior do que 90 graus, só que menor do que 180. Então, a gente também pode escrever ele como um intervalo, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, ele é maior do que 90 graus, só que ele é menor do que 180 graus. Não coloquem símbolo de igual aqui, por quê? Porque ele não pode ser igual a 90 e também não pode ser igual a 180, ele tem que estar nesse intervalo, certo? E por fim, aqui a gente tem o ângulo raso. O ângulo raso, ele é o ângulo de 180 graus, correto? Que seria o quê? Seria metade da circunferência. Se a circunferência ela foi dividida em 360 partes iguais, cada parte chamada de 1 grau, então metade de 360 é 180, então 180 graus é metade do que a gente tem na circunferência, correto? Então metade do que a gente tem na circunferência seria essa abertura aqui, meia volta, correto? E aqui tem meia volta? Tem. Horas, por que aqui não tem? Porque aqui a gente falou, tinha uma origem, saiu uma semirreta. Tinha a mesma origem e saiu a outra semirreta, mas para o mesmo lado. Então aqui não houve abertura, o ângulo é 0. Aqui tem a origem O, sai uma semirreta OA para lá. Então aqui a gente está considerando a semirreta OA, certo? Aqui tem a semirreta OB para cá, sem problemas. OB é a outra semirreta. Então tem uma abertura para a direita, uma abertura para a esquerda, então houve abertura aqui. Então aqui sim, o ângulo ele é de 180 graus. Então observem que há diferença entre o nosso primeiro exemplo e o nosso último exemplo. Não confundam o ângulo nulo com o ângulo raso, certo? E para terminar a classificação de ângulos, vamos ver então os ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice. Então, como dá para perceber pelo desenho, aqui nos complementares, os ângulos alfa e beta juntos estão formando um ângulo reto, que por esse símbolo a gente entende que é um ângulo de 90 graus. Então, alfa mais beta, nesse caso, eles juntos têm que dar 90 graus. Então a gente fala que o alfa é complementar de beta ou então que o beta é complementar de alfa. Tá tudo certo. Aqui nos suplementares, observem que a gente tem uma semirreta para a direita, uma semirreta para a esquerda. Então aqui a gente tem um ângulo raso, que é o de 180, não um ângulo nulo, que é o de 0. Então aqui a gente tem alfa mais beta dando 180 graus. Então a gente diz que o alfa é suplementar de beta ou então que o beta é suplementar de alfa, correto? Se houver dúvida aí em relação a suplementar, complementar, 90, 180, o que a gente faz? Lembra que o 90 vem antes do 180 e que a letrinha C de complementar no alfabeto vem antes do que a letrinha S, né? Então a gente faz essa comparação. 90 vem antes do 180, o C vem antes do S. Só pra gente lembrar, certo? E aí a gente vai ter o opostos pelo vértice. Então os ângulos opostos pelo vértice são aqueles ângulos que estão um de cada lado, separados pelo vértice. Então observem que eu vou ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Sempre que eles são separados pelo vértice, eles vão ter a mesma medida. Então, se eu chamar esse ângulo de alfa, esse ângulo aqui certamente será alfa também. Eles vão ter a mesma medida na mesma unidade padrão, correto? Então, se for medida em grau, o outro tem 100 grau também, tá? Ah, se eu quiser medir esse, vamos supor que eu chame de beta. Esse daqui vai medir quanto? Beta também? Com certeza. Na mesma unidade padrão, será beta também. Então, são os ângulos opostos pelo vértice. E ali a gente tem um exemplo para a gente treinar esse tipo de classificação. Então, ele pede para a gente determinar o valor de x e dá o desenho para a gente. Então,
Parece que falta informação? Não falta informação nenhuma. A gente tem aí ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, certamente eles vão ser congruentes. Eles vão ter a mesma medida na mesma unidade padrão. Então basta a gente fazer o quê? Uma igualdade. Então a gente vai lá e faz 2x menos 40 graus igual a 5x menos 80 graus, tudo bem? Então aqui a gente vai resolver a equação e aí você escolhe colocar a incógnita para a esquerda, colocar a incógnita para a direita, sem problema nenhum. Bom, eu vou escolher colocar a incógnita para a direita porque eu percebi que colocando para a direita ela vai ficar positiva, mas fica a cargo de cada um. Então aqui vai ficar menos 40 graus, o 80 vem positivo, vai ficar 5x e o 2x que estava positivo vai negativo. Aqui vai dar 40 graus positivos e lá vai dar 3x. O 3 que está multiplicando vem dividindo, 40 graus sobre 3 igual a x. Nesse momento, não dá pra gente fazer a divisão inteira, certo? A gente percebe que o 40 não é um número divisível por 3. A gente pode dar a resposta dessa maneira? Tudo bem, a gente pode até dar a resposta dessa maneira, mas aí a gente pode relembrar aquelas unidades de grau, minuto e segundo, e se o exercício pedir para responder em grau, minuto e segundo, aí a gente pode tentar fazer essa conversão. E aí, como que a gente faz essa conversão? A gente pode fazer essa conversão da seguinte maneira. Vamos observar aqui um número mais próximo do 40, que é divisível por 3. Então, a gente pode até esboçar uma divisão. Você vai lá no canto, faz uma divisão de 40 por 3, tudo bem? Então, aqui vai dar 1, 3 menos 3 sobra 1, o 10... 3, 9 menos 1 e sobrou esse 1 aqui. Então, o que eu percebo aqui? Eu tenho 13 partes inteiras, mas me sobra 1 aqui de resto. Então, eu consigo perceber o quê? Que eu tenho 13 graus inteiros, tá? Mas esse 1 aqui, ele me sobra de resto. Se ele me sobra de resto, isso significa o quê? Que eu preciso transformá-lo em minutos para eu poder continuar as contas, ok? Então, eu vou guardar essa conta para mim. Eu sei que são 13 graus inteiros e 1 de resto. Então, eu faço o seguinte. Eu tenho 13 graus inteiros, que eu já sei que é uma parte da resposta, e 1 grau de resto. Só que esse 1 grau, eu sei que vale 60 minutos. O que eu faço com esses 60 minutos? Eu continuo a conta dividindo por 3. E quando eu divido por 3, aí eu consigo chegar numa resposta razoável, que vocês sabem que vai dar 20, essa divisão. Tudo bem? Então, quando eu faço essa divisão aí, a gente consegue 20 minutos como resposta. E aí, a nossa resposta, a gente consegue um x igual a 13 graus inteiros e 20 minutos como resposta. Então, aqui a gente fez um exercício de opostos pelo vértice e conseguiu também trabalhar com unidades de medidas, certo? Estude